Olá! No vídeo de hoje a gente está compartilhando com vocês a gravação da nossa participação ao vivo na 7ª semana do Quadrinho Nacional, que aconteceu no início do mês passado. Nós fomos convidados pela organização do evento, que é um evento da Fundação Cultural do Pará, geralmente acontece lá no Centur, em Belém, mas esse ano foi completamente online e a gente pôde participar com a palestra Quadrinhos e Inclusão. Então, se você perdeu, tem a oportunidade agora de conferir essa nossa participação no evento e saber um pouquinho mais sobre HQs do Lucas. Então, assiste o vídeo, se você gostar, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha com os amigos. E esse ano a gente teve esse grande desafio de montar essa programação nesse meio virtual, né? Então, nós temos 2 masterclasses, a primeira é hoje, com a Thaís e o Lucas. Amanhã nós vamos ter a produção Menina dos Quadrinhos, que vai ser com a Dani Marino, nesse mesmo horário, 19 horas. E à tarde a gente está realizando os desafios dos quadrinhos. Então, nós temos a programação que é Desafio do Quadrinho na categoria infantil, que é com a Mandi Barros. Essa programação é para crianças de 7 a 12 anos, e aí nessa programação é para realizar um desenho. A gente dá 3 características e o participante tem que criar um desenho a partir dessas 3 características. Hoje foi personagem, amanhã é tira de quadrinho, e na quarta-feira a gente vai ter que ter uma página de quadrinho. Aí nós temos também a categoria juvenil, e nessa categoria é para de 13 a 30 anos a participante, e aí é com o Volney Nazareno, ele dá dica de desenho, a Amanda também, e depois passa o desafio, e o participante pode criar, né, fazer o seu desenho, e postar nas redes com a hashtag lá, Desafio dos Quadrinhos, a gente dá a orientação lá na hora. Então é isso, participem da programação, e obrigado a todos, agradecer também a Thaís, ao Lucas, de estarem hoje aqui. Então, passo a palavra para vocês aí, Thaís, Lucas. Nós que agradecemos a oportunidade, né, Lucas? Eu sou o Lucas, sou autista de 27 anos, sou formado em design de produto e quadrinista. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quadrinhos e inclusão. Por que esse tema, né? É que justamente os quadrinhos têm nos trazido, né, a conseguir fazer essa inclusão do Lucas, né? Um tema tão importante falar de inclusão social. E então, assim, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o autismo, que é o nosso norte aqui, né? Quando a gente está falando aqui de inclusão. Então, quando a gente pensa em inclusão, a inclusão social, ela tem que acontecer para que as oportunidades sejam iguais, né? Que todas as pessoas tenham acessibilidade a todas as coisas que a sociedade nos oferece. E muitas vezes isso não acontece para as pessoas com autismo ou com qualquer outro tipo de deficiência. Então, no mundo, a estimativa da ONU de 2017 é de que nós temos 70 milhões de autistas, né? E só no Brasil essa estimativa é de 2 milhões. Então, é uma população bem grande. E nós sabemos também que o autismo, ele tem a frequência, né, com que os casos de autismo têm ocorrido, ela tem aumentado, né, a quantidade de pessoas que nascem com autismo hoje é bem grande, e essa porcentagem tem aumentado nos últimos anos. Ou seja, nós temos muitos autistas na nossa sociedade. Há muitos anos, alguns anos atrás, quando o Lucas foi diagnosticado, há 20 e poucos anos atrás, não se ouvia tanto falar de autismo, né? Então, os pais dele tiveram os pais dele e de outros autistas da época tiveram um árduo caminho para poder encontrar até informações sobre isso, porque, como a mãe dele conta, muitas vezes as informações eram só em inglês, só tinham coisas em outros países, no Brasil não se falava muito sobre isso, né? Então, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre a questão do autismo, e depois o Lucas vai se apresentar para a gente também, né? Então, o autismo é um transtorno dentro de um espectro, né? Hoje ele é tratado assim como o espectro do transtorno do autismo, e ele, por que um espectro? Porque tem vários graus, né, de comprometimento dos indivíduos. Então, você tem desde o grau mais leve,
que antigamente era chamado também de Asperger, e o grau mais complexo, né, o mais grave, que muitas vezes envolve o autista apresenta autoagressão, ele tem um prejuízo no lado cognitivo, enfim. Porém, independente de qualquer ponto do espectro a pessoa diagnosticada estiver, o importante é sabermos que, com estimulação, essas pessoas elas têm a capacidade de se desenvolver, de criar, de desenvolver habilidades, de melhorar a sua qualidade de vida. Por isso é tão importante, quando se fala em diagnóstico, que o diagnóstico seja feito com muita precocemente, porque quanto mais cedo começar essa intervenção, maiores serão os benefícios que essas pessoas vão ter dentro desse quadro de estímulos, né? Então, o Lucas, ele foi diagnosticado aos 3 anos com autismo. E o que seria o autismo? O autismo é esse espectro, e ele tem algumas características bem específicas, assim, que colocam, tem várias características, mas tem um tripé de características que enquadram as pessoas dentro desse quadro, que é a falta de a dificuldade ai, gente, é porque eu tô nervosa, calma, vou me acalmar. É uma tríade de características, tá? Um tripé que é a dificuldade na comunicação verbal e não verbal, a falta de habilidade social e a presença de comportamentos restritos e repetitivos. Então, muitas vezes nós vemos crianças se abanando ou girando coisas, né, tendo esses comportamentos restritos, porque isso é uma forma dela se organizar, é uma forma dela se manter em ordem no mundo, né, Lucas? Então, o Lucas, ele veio de um diagnóstico de um autismo clássico, né, ou seja, ele não atendia comando nenhum, ele não tinha contato visual, de todas as características, ele apenas não apresentava a autoagressão. E a família, ao receber o diagnóstico, foi dito por profissionais renomados no Brasil e no exterior também, que o Lucas não faria nada, que ele não teria capacidade, que ele não se desenvolveria. Ele não estudaria numa escola regular, nem nada. É importante contar essa história, porque foi tudo isso, para vocês entenderem de onde o Lucas estava e como ele está hoje no caminho dele de evolução, nesse percurso, vocês precisam conhecer o lá atrás, né? Então, lá, quando ele tinha 3 anos, os pais perceberam os comportamentos, né, diferentes, fora do comum. Ele tem uma irmã mais velha, e ao buscarem ajuda, foi dito isso, que o Lucas não se desenvolveu. A minha irmã tem 29 anos. Isso. E os pais ficaram arrasados, mas não ficaram parados, né, diante daquele diagnóstico. Eles buscaram meios, outras formas, outros caminhos, e com a estimulação que eles encontraram em outro local, já no Rio de Janeiro, todo o programa que foi feito permitiu que o Lucas se desenvolvesse tanto assim. E por que a gente fala dos quadrinhos? Porque lá, desde os 4 anos, o Lucas começou a desenhar. Desde os 4 anos ele desenha, e o desenho passou a ser uma maneira do Lucas se expressar, colocar os sentimentos dele para fora, mostrar do que ele gostava e se comunicar também com a família. O Lucas é um autista verbal, ele fala, mas muita coisa ele consegue transmitir melhor através dos seus desenhos. Tá? Então, quando eu conheci o Lucas, ele estava na faculdade de design de produto. O Lucas hoje é graduado, e eu tive acesso a esses desenhos que ele já fazia desde os 4 anos, e veio a ideia de transformar isso em produto. Mas antes de eu continuar, é uma história tão grande que eu quero compartilhar com vocês que eu me perco. Eu vou deixar o Lucas agora falar um pouquinho dele, do que ele faz, e aí a gente, se puder, Andrei, compartilhar minha tela para a gente mostrar os nossos slides aqui, a gente compartilha. Então, Lucas, você quer se apresentar? Você já pode se apresentar? Fala um pouquinho de você para a gente. Oi. Tu está habilitado a compartilhar a tua tela aí. Tá. Vê se tu consegue, tá bom? Tá bom. Eu sou o Lucas, sou autista de 27 anos e sou formado em design de produto e quadrinista. Quero agradecer a oportunidade de estar no evento, que é muito importante para todos os quadrinistas.
A inclusão é muito importante porque a sociedade se torna mais diversificada e é a oportunidade para outras pessoas. Os quadrinhos são muito importantes para mim, porque me ajudam de forma pensativa, e assim posso me comunicar melhor com as coisas. Eu faço tudo na minha imaginação. É muito fácil e trabalhoso desenhar. Eu faço muitas amizades fazendo desenhos. Eu tenho dificuldade de me expressar, por isso estou lendo para vocês esse texto que escrevi mais cedo. Desejo saúde para todo mundo no meio da pandemia. Que todos se cuidem e, se puderem, fiquem em casa. Abraços para todos e obrigado. Aê, Lucas, valeu. Isso é uma coisa que a gente faz bastante com o Lucas. Ele tem facilidade, muita facilidade para se comunicar escrevendo. Então, muitas vezes, quando ele tem dificuldade de falar algo que ele está pensando ou sentindo, a gente está do lado dele, mas ele manda um WhatsApp para a gente, porque eu percebo que escrever se torna mais fácil de organizar, talvez, o que ele quer comunicar do que falando. Né? Então, isso faz parte das características de uma pessoa que está dentro do espectro do autismo, essa dificuldade da comunicação social. E isso tem inúmeros motivos para isso aí, que a ciência ainda não tem uma resposta pronta para tudo isso, né? E eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho deixa eu abrir aqui meu slide, para mostrar um pouquinho do nosso trabalho que temos feito aqui. Estão vendo a minha tela? Dá para ver minha tela já, Andrei? Já está aqui. Tá. Então, Apareceu. Ok. Então, nós somos a HQs do Lucas. HQs, acho que aqui todo mundo é familiarizado com o significado de HQS, né? Que é Histórias em Quadrinhos. E nós acreditamos em um jeito diferente de falar de autismo. Quem nós somos? Nós nos juntamos, a mãe do Lucas, que está aqui com a gente também assistindo hoje, que é a Eliane Quaresma, ela é arquiteta. Eu, que sou a Thaís Monhago, sou formada em design de produtos, como o Lucas. A Emídia Rebelo, que é engenheira e também é outra amiga que se uniu por essa causa, essa iniciativa. E o nosso Lucas está aqui em forma já de personagem também, é o nosso grande artista, né? Além de nós, temos a Amanda, que é irmã do Lucas e nos ajuda no marketing, ela é advogada, assim como o Rafael, que é o esposo dela, também advogado e também nos dá suporte aí na revisão ortográfica e tudo mais, dos textos, e o Raimundo César Quaresma, que é o paizão do Lucas, que está sempre aí nos bastidores, nos dando todo o apoio que a gente precisa, e que ao longo da vida do Lucas, né, foi também, junto com a mãe, a irmã, a família inteira, na verdade, né, deu todo esse suporte, e hoje estamos aqui para contar essa história para vocês. O que nos move? O que nos move desde o início, aqui enquanto HQs do Lucas, né, é justamente esse desejo de levar esperança às famílias. Como falei no início, muitos pais, assim como os pais do Lucas, recebem esse diagnóstico, que é um diagnóstico muito duro, né, muitas vezes os pais têm aquela atitude de negação, de não querer aceitar o diagnóstico, porque, com certeza, junto com esse diagnóstico vem muito desafio pela frente, né, de você desenvolver o seu filho, o seu sobrinho, a sua pessoa querida ali que está dentro do TEA. E a gente queria justamente contar essa história, e somos felizes por estar aqui hoje, podendo compartilhar essa história com mais pessoas, né, ainda, porque ao longo do nosso trabalho a gente tem visto que a gente tem conseguido esse objetivo de levar esperança a muitas famílias, a partir da história de superação do Lucas, tá? E logo, logo vocês vão entender qual é a ligação com os quadrinhos, né? Mas a gente, além disso, levar também esperança para os profissionais, assim como as famílias, que é o lugar onde a gente, né, passa a maior parte do nosso tempo,
nós passamos muita parte, principalmente quem está dentro do espectro, com os profissionais da saúde que vão ajudar nesse desenvolvimento, assim como os profissionais da educação, os professores. Então, muitas vezes, se o professor que está ali, né, uma boa parte do dia com o seu filho, com essa pessoa, não acreditar nesse potencial de desenvolvimento que ele tem, ele vai subjugar, ele não vai dar as oportunidades que ele poderia dar para aquela pessoa, simplesmente por, às vezes, falta de informação, ou por pensar que aquela pessoa não tem capacidade de se desenvolver. Então, a gente, a partir desse trabalho que a HQs do Lucas tem nos permitido fazer, a gente quer justamente mostrar que tudo é possível desde que a gente acredite, que a gente dê essas oportunidades. E outra coisa que nos move é justamente informar para transformar. A gente acredita que muita discriminação ou a dificuldade da inclusão muitas vezes acontece ainda na nossa sociedade por falta de informação. Então, a gente quer justamente mostrar que não é porque as pessoas têm dificuldades, né, pertinentes aí dentro da sua deficiência, que ela não tem também habilidades, né, como todos nós, dentro do espectro ou não, temos dificuldades e temos habilidades. O importante é nós focarmos nessas habilidades, e não tanto nas dificuldades como é feito geralmente. Né? E, através desse trabalho, a gente quer incentivar a leitura, através das histórias em quadrinhos que o Lucas produz. Né? E aqui, olha, eu tenho um depoimento de um pai que fala um pouquinho do que ele achou do nosso trabalho, do que significou para ele. Eu não sei se vai dar para ouvir, o áudio está um pouco baixo, mas vejam aí se dá para ouvir. Ele fala um pouquinho. Então, aqui eu tenho um depoimento de um pai de uma criança com autismo. E estava numa palestra que eu e o Lucas participamos, fizemos num evento de quadrinhos também, que foi uma das etapas lá, uma das Amazônia Comic Con, uma das amostras lá da Amazônia Comic Con. Dá para ouvir? E como é gostoso saber que podemos criar expectativas. E quero que você saiba, é uma inspiração não só para o meu filho, porque ele é, como para toda a família. Quero agradecer e torço para que mais trabalhos, digamos, especiais possam estar comum entre a sociedade. Muito obrigado, tá? Então, aqui a gente tem um pai falando, né, que ele ficou muito feliz e hoje tinha mais esperança de um futuro melhor ali para o filho dele, que está ainda no caminho, né, no início ali do processo de desenvolvimento dele. Aqui nós temos uma professora que fala da experiência dela e do quanto a HQs do Lucas também incentivou a ajudar alunos autistas, né, a mudar a sua maneira, a sua didática. Eu percebi através de falar de desenhos. Então, quando eu conheci a tua história, não como eu conheci hoje, eu sabia somente que você fazia desenhos, histórias em quadrinhos. Então, eu habilitei praticamente todas as minhas aulas para ela, porque ela começou a entender através das histórias. Então, para mim, eu criei uma infância, eu comecei a ir atrás, a pesquisar, e atrás de tudo que ele fazia, assim, eu não tinha contato de conhecer pessoalmente, a gente vive nos eventos na HX, quando eu participo com a minha filha, mas assim, esse ponto que eu estou tendo hoje aqui, para mim, você foi uma inspiração dentro de uma sala de aula, porque eu já tive 2 alunas autistas, uma, infelizmente, a família não aceitava, a outra, uma história extraordinária, que desde criança os pais estimulam, acho isso fundamental, né? Parabéns para o Francisco, que está aqui participando, e parabéns para você. E aqui a gente teve também um depoimento do superintendente do SEBRAE, o Rubens, né? E ele conheceu o trabalho do Lucas e falou umas palavras aqui. O Lucas estava autografando uma revistinha para o filho dele. Ai, cadê? Saiu. Peraí. Aqui. Eles estão botando essa aqui parece que está cortada, não é possível ativar o som da apresentação de outra pessoa. Esse cara muito especial que tem a HQ do Lucas, que são as histórias de quadrinhos do Lucas, que
e é um projeto muito bacana. Ele é autista, tem um trabalho extraordinário. Tem uma equipe bem grande que nós, como Sebrae, estamos abraçando esse projeto e cada vez mais dando ar e dando o gás que o empreendedor merece. Então, ele está autografando as revistas para você, meu filho. Muito bom. Então, vou estar escrevendo para você. Então, um oi pro Bernardo, Lucas. Aqui no vídeo. Oi? Tá, então, como a gente começou a ver esse potencial que o Lucas teria para desenvolver ainda mais as habilidades dele dentro da área de formação que ele está escolhendo, que é o design de produtos, e a gente tem dentro do design o design gráfico, e começamos com um blog, com o Lucas vetorizando os desenhos que ele já tinha encadernados de quando ele era criança. Então, vocês podem ver aí nessas imagens, né? Ele desenhava muita situação, assim, dentro de casa, de situações do dia a dia. Aí ele criou, por exemplo, essa historinha, Tire a Amanda do computador, que é uma historinha que acontece muito, né? Com os irmãos aí disputando o computador, quando às vezes só tem um computador para dois, e é bem comum. E aí a gente passou a vetorizar esses desenhos e disponibilizar no blog, que depois a gente veio até o site. Só que em determinado momento, a gente percebeu que o Lucas talvez achou que estava dando muito trabalho vetorizar, ele passou a redesenhar as historinhas do mesmo jeitinho que ele fazia à mão, ele desenhava já direto no computador, que durante a graduação ele aprendeu a usar o software, né? E ele nunca quis usar a mesa digitalizadora, ele sempre desenhou com mouse, até hoje ele desenha tudo usando o mouse. Então, aqui foi uma das primeiras historinhas que a gente disponibilizou no blog, tá? E aí vem a inclusão no mercado de trabalho. A partir desse trabalho, do talento do Lucas, das histórias em quadrinhos, a gente tem buscado essa inclusão, de fazer o incentivo à leitura, e o Lucas ter aí a sua autonomia, né, no futuro, de conquistar aí tudo que ele tem e que ele pode conquistar com seu desenvolvimento. Aí a gente tem aí a história Vencendo a Fobia, que está disponível no nosso site, daqui a pouco eu mostro para vocês, e que foi uma historinha de superação. O Lucas, ele tinha fobia do cachorro, e os pais tiveram, né, por orientação do psicólogo, que adquirir um cachorrinho, comprar um cachorrinho para ajudar o Lucas nesse processo de superação dessa fobia. E como a mãe do Lucas já sabe, né, que ele se expressa muito através dos desenhos, ela desenhou os balõezinhos de fala no formato que ele desenhava, ele já preparava as histórias no formato de quadrinhos, e pediu que ele desenhasse sobre isso, né. Quando o cachorro chegou, foi bem complicado, porque o Lucas teve alguns comportamentos, né, reativos a isso, né, a não aceitar esse cachorro, como raspar a sobrancelha. Ele estava na época de prova na faculdade, ele zerou algumas provas, teve alguns comportamentos assim, né, e, ok, passado isso, o Lucas fez essa historinha, e a gente percebeu que, depois dele ter desenhado, eu acho que colocado para fora aquele medo, aquele sentimento, essa historinha ajudou o Lucas a lidar melhor com esse medo. E a gente pensou, puxa, por que então o Lucas não faz historinhas do medo de outras crianças, de outras pessoas, para ajudar outras pessoas a superarem seus medos? E aí surgiu a coleção Medo de Quê? Né, com a primeira historinha superando o medo do Papai Noel, que na época era dezembro, e foi o medo do filho da nossa querida Emídia, que é nossa colaboradora aqui na HQs do Lucas também. E o Lucas, aí até então a gente não sabia se o Lucas desenvolveria uma historinha a partir de um tema que a gente desse para ele, porque até então ele só fazia as histórias em quadrinhos de acordo com o mundo dele, né, era a imaginação dele, o mundo dele ali sendo colocado para fora, era uma maneira dele se expressar. E fizemos esse teste, demos para ele esse tema, para ele criar uma historinha sobre o medo de Papai Noel, que na época ele até achou estranho, que ele falou, mas quem tem medo de Papai Noel, né? E ele deu a solução aí na historinha de como o menino poderia superar o medo do Papai Noel. Então, foi a primeira historinha da coleção impressa, que hoje a gente comercializa em alguns pontos de venda em Belém, e também pela internet, e veio a historinha, Superando o Medo do Papai Noel, como primeira da coleção Medo de Quê? Depois veio Medo de Palhaço, Medo de Borboleta, Medo de Escuro, e aí foram sendo medo de outros personagens reais
né? O medo do palhaço era o medo da irmã do Lucas. Medo de borboleta já foi uma jornalista que soube do trabalho do Lucas e fez uma reportagem sobre o trabalho, uma matéria sobre isso, e comentou o medo dela, que era o medo de borboleta, que ela achava um medo muito estranho e incomum, né, talvez. Mas aí ela contou como aconteceu, como foi que ela teve que encarar o medo dela, e a gente perguntou, a mãe do Lucas, na ocasião, perguntou se o Lucas poderia retratar o medo dela para ser uma revistinha da coleção. E aí o Lucas criou a parte da infância, que ela não contou, né, da imaginação dele, na historinha, em quadrinhos, e o final, que foi a parte que ela contou de como ela superou, como ela teve que encarar esse medo, ele também desenhou aí na historinha, de acordo com o que ela relatou para ele da vivência dela, para superar o medo de borboleta. Depois veio medo de escuro, nisso a gente já tinha começado a visitar escolas em Belém, e o Lucas, como autista, né, como autor paraense, artista e autor paraense, e aqui a Medo de Escuro foi o pedido de um primeiro fã, que mandou uma mensagem pelo blog, falando o quanto ele admirava o Lucas, que ele era muito fã, ele queria muito ser um personagem. E aí ele mandou a foto, a gente entrou em contato com a família, e ele mandou a foto, e o Lucas desenhou, né, o Arthur, de acordo com o medo dele, criou a historinha também, totalmente da imaginação dele. Depois veio o Medo de Ser Zumbizado, na coleção Medo de Quê?, que é um medo do próprio Lucas, que ele tinha, de filme de terror, de zumbi, essas coisas, é uma historinha bem divertida, que tem até o Michael Jackson aí no desenho, nos traços do Lucas. A Medo de Bullying, que também vimos isso como uma temática muito importante para ser levada nas escolas, como a gente já estava fazendo esse tour aí nas escolas, e tem sido muito bom, muito legal. E o Medo de Avião foi na época da Copa, então foi rumo à Copa lá na Rússia, foi até uma dica, né, de um cliente em um dos eventos que a gente estava, desses eventos de quadrinhos, né, de quadrinistas, e um cliente falou, por que vocês não fazem medo de avião? Muita gente tem medo de avião, e enfim, a coleção não está terminada, né, a gente tem pedido de muitas outras temáticas de medo, mas a gente parou por conta da pandemia e tudo mais, mas ainda tem muita coisa para vir por aí. Aqui são os personagens que a gente tem das historinhas, né, que é o Arthur, do Medo de Papai Noel, o Arthur da Medo de Escuro, a irmã do Lucas, do Medo de Palhaço, e a Mayra, do Medo de Borboleta. Depois disso, como eu falei, a gente viu a aceitação das crianças, das revistinhas do Lucas. Vocês ainda estão aí, gente? Porque eu não estou vendo vocês, tá? E tá um silêncio. De repente a conexão até caiu. Eu estou só observando. Ah, tá. Só para saber se eu não estou sozinha, né, falando. Aí a conexão caiu, pronto. Tá todo mundo aí, Thaís. Tá bom, tá todo obrigada. Mundo aqui. Então, depois veio a coleção De Que o Mundo Precisa, porque a gente percebeu essa aceitação das crianças e a gente sempre quis trabalhar muito essa questão da conscientização ambiental e da conscientização social também. Então, veio essa coleção com essa temática socioambiental, sendo a primeira a Amazônia Viva, abordando a questão da preservação da Amazônia, os oceanos, que é a questão dos lixos nos oceanos, né, nos mares, abelhas, que o Lucas fez uma pesquisa, né, na internet para poder criar essa historinha, e a gente levou ela até um engenheiro, né, um engenheiro da Embrapa, e ele parabenizou muito o Lucas, que estava tudo muito certo, né, a abordagem dele em relação às abelhas. E essa revistinha também vem com uma novidade, né, uma tecnologia aí da realidade aumentada. Então, daqui a pouco eu mostro um pouquinho disso. Então, quem adquirir pode baixar o aplicativo lá na Play Store, e tem no celular, né, aparece alguns conteúdos no celular, através da realidade aumentada, e a historinha a respeito, abordando as diferenças, a questão do respeito às diferenças sociais, as diferenças, né, o respeito aos idosos, o respeito ao trânsito, enfim. E temos tido uma aceitação muito grande, né, com nossos pequenos aí nas escolas onde a gente vai, tem sido muito legal. Aqui é o aplicativo da revistinha Abelhas. Aí eu vou botar um vídeo aqui que mostra o gamezinho que aparece quando você coloca a câmera do celular apontando aí para essa... Opa, passei. Apontando aqui para a abelhinha. Uma demonstração rápida aqui do aplicativo.
aplicativo, com ele já ativo, você posiciona na abelhinha e tem aqui o joguinho. Só que tem que ser rápido, porque são 30 segundos para salvar as abelhas dos agrotóxicos. Então você perde. E não pode... Opa! Eu acho que eu ganhei aí nesse dia. Mas, enfim, então a gente tem esse aplicativo que traz uma inovação também nas nossas historinhas, e foi feito de uma forma colaborativa também. O pessoal da Nocto, que foi os nossos apoiadores, fizeram isso como um trabalho social para eles, né, e nos deram isso de presente, vamos dizer assim, né, nos apoiando. Também tivemos outros produtos a partir dos desenhos do Lucas, que foram as camisetas. A irmã do Lucas passou a desenvolver também alguns acessórios com os desenhos feitos pelo Lucas. E conseguimos alguns patrocinadores, né, que a gente fala com muita alegria, porque enquanto a gente está só entre a gente falando, né, que o Lucas é um grande desenhista e valorizando o trabalho dele, mas a gente é de casa, vamos dizer assim, né, a gente é suspeito para falar, só que algumas empresas têm nos incentivado, acreditando no nosso trabalho. Então, o Banco da Amazônia foi patrocinador aí de todos esses títulos, de toda a coleção de Que o Mundo Precisa, né, da primeira tiragem de toda nossa coleção de Que o Mundo Precisa, e também da segunda edição da Medo de Papai Noel. E foi muito bacana ter esse apoio deles, foi muito importante para a gente, bem lá no começo do nosso trabalho. Tivemos também patrocínio da Norte Geradores, na segunda edição da Medo de Escuro, e tem tudo a ver, né, porque o Grupo Gerador não deixa a gente ficar no escuro, foi muito legal também. Tem essa tirinha aqui no final, na segunda edição das revistinhas, o Lucas sempre tem um conteúdo novo, que são as tirinhas. Além das tirinhas, nas revistinhas da HQs do Lucas também, as impressas, vêm sempre com atividades, né, com passatempos, e as crianças gostam muito. Então, temos aqui um autor, né, quadrinista infantil, aqui da nossa região, e é muito legal. Outros patrocinadores foram as escolas Sagrado Coração de Jesus e o SEAI, que patrocinaram a segunda edição da revistinha Medo de Bullying, que é um tema, né, muito recorrente, como eu já falei, nas escolas, e que precisa, sim, ser muito discutido, e tem que haver essa conscientização entre as nossas crianças e nossos jovens. Então, mais pessoas que acreditaram no nosso trabalho. Eu acabei de ver que eu não incluí aqui o slide, mas nós tivemos mais uma escola que está patrocinando a segunda edição da Medo de Ser Zumbizado, que é a escola Step by Step, também uma escola que prima muito pela questão da inclusão. Todos esses aqui, né, fazem isso e acreditam e estão nos apoiando, enquanto esse trabalho de incentivo, né, a essa inclusão. E como cliente, tivemos esse primeiro cliente, que foi o Sicredi Norte, olha que bacana, né? Então, temos aí um quadrinista autista paraense que conquistou esse espaço. E o que é legal é que esse contato, o pessoal da Sicredi Norte entrou em contato conosco e souberam da gente através de uma criança, de uma das escolas que visitamos. Eu soube que a criança deixou de comprar o lanche dela para poder comprar a revistinha, e quando chegou em casa, contou tudo para o pai ali, o que tinha escutado, e quando ele entrou em contato comigo, foi interessante, porque ele me falou tudo que eu tinha falado, que normalmente a gente vai nas escolas, eu falo sobre o autismo, o Lucas vai, né, e dá o autógrafo, ele fala com as crianças também, mas geralmente quem fala sou eu, justamente porque o Lucas ainda é muito tímido para falar, mas isso também está mudando. Então, assim, a gente leva essa conscientização para falar sobre o autismo, porque as crianças são nosso futuro, né? E é o futuro do nosso Brasil aí. E quanto mais cedo as crianças aprenderem sobre isso, mais inclusivas elas se tornarão, e assim a nossa sociedade vai também se tornar mais inclusiva lá na frente. E então, tudo que eu tinha falado sobre autismo na escola, ele me repetiu, e eu falei assim, nossa, ela prestou atenção mesmo na nossa palestra. E foi muito gratificante. Então, a Sicredi Norte contratou a HQs do Lucas para fazer uma coleção sobre educação financeira, sendo a primeira que foi essa, vamos falar de dinheiro, falando sobre a origem do dinheiro, e a segunda, já lançada também, é sobre orçamento familiar. Virão as próximas sobre essa temática, né, sempre crescendo aí do mais básico ao mais arrojado, vamos dizer assim, na questão das finanças, para todo mundo aprender como lidar com isso, né, com essa temática. É uma preocupação da Sicredi Norte, e é muito legal. O Lucas é sempre recebido com muito carinho lá.
Aqui temos alguns apoiadores, temos outros, além desses, tá? Mas, inclusive, pessoas mesmo, temos várias aqui assistindo a gente hoje que nos apoiam e nos acompanham desde o início, nos ajudam de várias formas, tá? Então, aqui são algumas empresas que também acreditaram na gente, nos apoiaram de diversas formas, e a gente gosta sempre de citar e de lembrar desse apoio todo. Além disso, o Lucas fez uma história em quadrinhos e a gente cedeu para o Instituto Olachaster, que é uma ONG que trabalha com preservação ambiental, a questão da reciclagem do lixo, dos resíduos sólidos, e a gente cedeu essa historinha para que eles fizessem o crowdfunding, que está rolando. Quem quiser pode acessar o site do Instituto Olachaster e contribuir. E esses exemplares vão ser distribuídos em escolas públicas, onde eles fazem esse trabalho de conscientização ambiental, para conscientizar as crianças sobre a questão da separação do lixo, tá? E outro projeto social que a gente quis ajudar, colaborar, foi o Ecológico, e ele tem uma página de divulgação dentro da revistinha Oceanos, que é da realização da Nhandeara, que eles têm um projeto de fazer peixes grandes nas praias paraenses, de modo que as pessoas possam depositar o lixo lá, e quando a maré subir, o lixo não vai ser levado para dentro dos oceanos, ele vai ficar preso aí de alguma forma. O desenho do Lucas é ilustrativo, né, mas realmente vai ser um peixão mesmo, o produto deles lá, a ferramenta que eles vão deixar, o projeto deles disponível lá para receber o lixo do pessoal que estiver na praia, para que esse lixo não seja levado para dentro dos oceanos, prejudicando, né, a fauna marinha. Aqui a gente participou de um congresso, do primeiro Congresso Internacional de Autismo, e mostra um pouquinho do nosso trabalho esse vídeo. Ele é longo, mas eu vou mostrar só um pedacinho. Opa! Aqui. Aí foi uma visita que o Lucas fez lá no Liberal, foi muito engraçado. Estou conhecendo TV Liberal. Lucas, lembra? Sim. Eu vou adiantar um pouquinho, que é um pouquinho longo essa parte do Liberal, mas é bem engraçado. Isso aqui já é o Lucas nas escolas.
aqui nos lançamentos das HQs. Feira do Livro, lançamento. Isso aí foi a contação que a gente fez de história lá na Livraria Fox, no dia do lançamento da revistinha Oceanos. E a gente tem feito isso nas escolas também, tem sido legal. Na Moura Quaresma, também acompanhada do Lucas, né, seu filho. Eles vão fazer uma homenagem para a Assembleia e aqui, colegiado, deputado, sua excelência, deputado Raimundo Santos, para receber. O legislativo tem a hora de receber e nós colocaremos à disposição durante a nossa programação, que vai ser o ano todo, dos 30 anos da Revolução do Estado do Pará, depois será recolhido nosso nosso acervo histórico. O Lucas é formado em design de produtos, já virou, é um exemplo. Isso nos emociona muito, porque autista é pessoa, autista é gente, autista pode estudar, pode participar, todo mundo pode ser incluído. Autista merece acessibilidade. Parabéns a todos. Nossa gratidão. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero ter apresentado um pouquinho. Mais uma vez, eu estou falando, né, aqui da HQs do Lucas, para mais pessoas conhecerem essa história. E eu queria também mostrar... cadê? Deixa eu ver. Aqui, outro quadrinista que a gente soube agora, né, através de uma pessoa muito importante também na comunidade do autismo, que é a Fátima Dequante. Ela nos falou do Rodrigo Tramonte. Esse rapaz aqui, ele também é autista, mas ele foi diagnosticado já adulto, e ele é roteirista da Turma da Mônica, lá dos estúdios, né, Maurício de Souza, da Produções Maurício Souza Produções, desculpa. E ele é também cartunista, caricaturista, tudo isso aqui, né, pós-graduado em produção multimídia. Achei muito bacana, porque ele também trabalha, cadê? Aqui. Ele também trabalha dentro dessa área de quadrinhos, e é autista. Tem alguns quadrinhos dele aqui também. Aqui. Queria mostrar para vocês, depois quem quiser pode, né, procurar lá no Instagram dele. Olha, tem vários quadrinhos aqui que ele desenvolveu para para empresas, para o Senai, para diversos trabalhos, ou seja, são os quadrinhos, né, fazendo aí a inclusão das pessoas, né, são as pessoas com autismo sendo conhecidas através dos quadrinhos. No caso dele, eu creio que seja, né, um autismo mais leve, de um grau mais leve, que ele tem, né, uma autonomia maior aí, né, na vida social, e diferente do Lucas, que ainda está nesse processo. E outros, eu gostaria de também compartilhar com você. Aqui tem uma historinha da Turma da Mônica que ele compartilhou. Cadê? Aqui. Que é essa daqui, e é justamente o roteiro, foi feito por ele, e o André é o personagem autista, né, da Turma da Mônica. Aí ele coloca aqui a historinha, que ele fez o roteiro, uma delas, né? E outro Instagram legal, esse aqui, que é também de uma jovem autista, também aqui de Belém, e esses são desenhos dela, e aqui ela fala bastante das dificuldades, não, dos desafios, né, dela com o dia a dia, no dia a dia, com questões bem legais, assim, bem comuns do dia a dia, mas que, devido à sensibilidade que o autista tem, você tem aí
situações inusitadas e interessantes da gente que é, vamos dizer, que não é autista, que é neurotípico, como chamam, da gente aprender e entrar nesse mundo. Eu, desde que comecei a trabalhar com o Lucas, foi meu primeiro contato com o autismo, e eu me encantei por esse universo, né? Porque a gente vê o mundo a partir de outros pontos de vista, né? Da maneira deles verem o mundo, e é muito interessante. Outro Instagram que eu gostaria de citar é o La Casa de Carlota. Eles, todos os projetos, esse é o de Barcelona, mas já tem em São Paulo também, e os projetos deles de arte são feitos por pessoas autistas, por pessoas especiais, tá? Como eles colocam aqui, que a neurodiversidade é o grande diferencial, né, deles, da criatividade e tudo. Temos aqui o Instagram da La Casa de Carlota de São Paulo. Então, os produtos são todos ilustrados aí por pessoas, né, do espectro autista, ou com outras, alguma outra deficiência. Então, tem vários Instagrams que a gente verifica aí o desenho, né, não necessariamente sempre quadrinhos, mas o desenho sendo uma ferramenta de comunicação e que dá muito certo, porque a gente não precisa só falar para se comunicar, né. Aqui também eu queria aproveitar e mostrar um pouquinho do nosso site, da HQs do Lucas. Aqui é o nosso canal, desculpa. O nosso site está aqui. Como eu falei, algumas historinhas estão disponíveis aqui, gratuitas, tá? É só acessar. A gente teve esse formato novo aqui agora também, então eu vou abrir um aqui, é do Círio, que foi a mais recente. A gente tem como ir folheando aqui. As crianças gostam bastante desse formato. Já para ver no tablet é bem legal. Tá, aí, opa, aqui, tá, e aí você tem a historinha aqui, abordando a questão do Círio, que na pandemia, né, que a gente não teve, e o Lucas conta a historinha aqui da origem do Círio, aí depois vocês podem acessar o site e conhecer. Além dessas, né, aqui temos as coleções impressas, que no caso a gente não tem acesso pelo site, mas vocês podem adquirir em alguns pontos de venda que tem em Belém. E aqui são outras historinhas, que são aquelas primeiras que o Lucas já tinha desenhado quando ele era criança, e que a gente começou vetorizando como Os Agentes Misteriosos, uma historinha criada aí pelo Lucas, né, cheia de aventura. E ela está na parte 2, mas ainda não está finalizada. Essa aqui é a parte 1 da historinha. Depois vocês podem conhecer também, melhor, com calma. Tá? Então, assim como essa, temos várias historinhas aqui disponíveis. Tá? E no canal, a gente começou a pegar as historinhas e transformar, né? A gente ainda não tem a questão da animação, é uma coisa que a HQs do Lucas quer ainda alcançar, mas a gente fez uma contação de historinha, até o Lucas passou a ser intérprete do seu personagem aqui nas historinhas, e a gente coloca de uma forma meio que para a criança assistir. Não teremos o nosso lindo Círio de Nazaré esse ano? Pode ser, sim. Aí aqui a família toda entrou na história, né, que não basta ser pai, tem que participar. E a gente fez isso e tem sido legal, a gente tem recebido muita mensagem Deixa eu voltar para vocês, para ver se eu enxergo vocês aqui. A gente tem recebido muitas mensagens de incentivo lá no nosso canal, no YouTube e no Instagram, e tem sido muito legal. Então, assim, no nosso caso, os quadrinhos foram um meio, uma ferramenta aí para acontecer muito dessa inclusão do Lucas, e através dos quadrinhos dele, nós temos falado para muitas pessoas sobre o autismo, a gente tem tido a oportunidade de informar um pouco mais sobre isso, e acreditamos que assim a gente ajuda a combater a discriminação, o subjugamento, né, de que a pessoa com autismo não pode se desenvolver, que a pessoa com autismo não tem capacidade. Isso não é verdade, isso não é real. E a gente quer que cada vez mais pessoas, sabendo disso, possam ter esse olhar diferenciado, né, para as pessoas com autismo. Que a inclusão, ela acontece a partir da atitude de cada um de nós. Não é o governo apenas que vai fazer isso acontecer, não é de forma forçada, é de forma de conscientização, quando a gente se conscientiza. Uma vez, eu ouvi de uma pessoa que conheceu a HQs do Lucas, que ela falou assim, a próxima vez que eu vir uma criança fazendo birra na rua,
eu vou pensar melhor, porque pode não ser isso. Às vezes a gente olha com aquele olhar de julgar logo, né, aquela criança, e às vezes é um autista que está num momento de crise, e que aquilo ali é maior do que ele, não é necessariamente uma birra, é realmente uma desorganização sensorial. E quando a gente aprende mais sobre o autismo e sobre qualquer outra deficiência, qualquer outra dificuldade, a gente passa a ver as coisas com outros olhos. Então, a inclusão, ela precisa acontecer, né? Nós temos aí, olha, só no Brasil, uma estimativa de 2 milhões de autistas, e eles estão no nosso meio, no trabalho, na escola, no cinema, né? E nos quadrinhos também. Não, o Lucas já não é mais, né, o único quadrinista aí que eu conheço, agora já sei que tem outros, e fico muito feliz por isso. E durante o nosso trabalho, nossa trajetória aí nos eventos, conhecemos várias autistas crianças que também desenham. Uma delas é a Milena, que a gente tem um vídeo no canal, que o Lucas faz uma homenagem a ela. Ela lançou o primeiro livro dela, não é quadrinhos, mas é um livro também, em que ela tem algumas ilustrações dela e histórias. Ela cria histórias muito interessantes, muito criativas mesmo, assim, e ela falou que ela lançou o livro e que a inspiração dela foi o Lucas. Isso é muito gratificante para a gente, né, que tem feito esse trabalho aí com o apoio de tantas pessoas que a gente foi conhecendo ao longo dessa caminhada. Então, inclusão é atitude, inclusão é a vontade de querer aceitar o outro, a vontade de querer entender o outro. Então, os quadrinhos, eu repito, né, foi aí um veículo de inclusão para o Lucas, e não é porque ele tem a dificuldade com a interação social, a dificuldade na comunicação verbal, que isso impediu disso tudo acontecer. Para mim, é algo realmente maravilhoso fazer parte disso, e fazer parte da mudança do olhar, né, das outras pessoas. E é isso. A gente, enquanto pessoas que não são autistas, a gente pode ser também esse veículo de comunicação para fazer a coisa acontecer. Então, com o Lucas é assim, a gente não sabia se ia dar certo ou não, mas está dando certo, eu acredito que posso dizer isso, mas com a busca para que essa comunicação aconteça, para que essa habilidade floresça, ela acontece e é possível. Então, que mais quadrinistas, autistas ou não, surjam, que a inclusão, que todos nós que estamos aqui hoje possamos sair daqui com um olhar um pouquinho diferenciado em relação ao autismo, sabendo que essas pessoas têm muita coisa para contribuir com a sociedade, mas a dificuldade, né, essa característica da dificuldade, da interação social, da expressão, de falar, é que dificulta esse meio, e a gente pode tornar isso mais fácil, a gente pode buscar meios para facilitar isso, e a gente só tem a ganhar, eu digo sempre isso, porque o que eles têm para passar para a gente é algo valoroso, realmente, e a gente só vai saber se a gente buscar tirar isso, né, de alguma forma, acessar isso tudo que eles têm dentro deles. É um mundo encantador para mim. E é isso, gente, eu não sei, eu gostaria muito que, se alguém tivesse alguma pergunta ou algum comentário que a gente pudesse interagir agora, que eu estou falando, né, tem 1 hora que eu estou falando sozinha, mas é isso, foi um prazer poder apresentar a nossa história aqui para vocês, e fazermos participamos sempre muito da Semana dos Quadrinhos, da Semana do Quadrinho Nacional, já de algumas edições, e de outros eventos também, que fomos convidados sempre para participar junto com outros quadrinistas paraenses, e tudo isso é muito maravilhoso. Muito obrigada, Andrei. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela tua fala. Gostei da palestra, show de bola. Obrigada, Renan. A ideia é essa. Vamos abrir aí. Eu queria só pedir para quem não der falar. Parabéns, Lucas. Se puder ligar a câmera, melhor. Quem for falar, abra a câmera para que é melhor da gente ver quem está falando. Aí, não tem problema se tiver descabelado, de pijama. Posso falar? Pode. Boa noite a todos também. Eu sou roteirista de... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite a todos.
Eu sou roteirista de HQs para surdos. Estou muito encantado com a palestra, né? Porque eu vivencio essa questão da diversidade, muito mais do que inclusão, né? Que vai além do papel. Primeiro, eu gostaria de parabenizar por todo o trabalho, né? Porque com certeza não é fácil lidar com todas as adversidades e transformá-la numa das artes, né? Que é tão rica. A minha pergunta, na verdade, é se ele tem interesse em participar ou se já participou daquele troféu HQ Mix, porque está com inscrições abertas, né, para competir com todo o Brasil, e eu acredito que ele tem grandes chances de ser um dos quadrinistas escolhidos para representar o nosso Brasil. É uma das perguntas que eu tenho. E agradecer pela rica oportunidade de conhecer, que eu já estou seguindo ele nas redes sociais, e em breve vou comprar as HQs. E em breve vou lançar as minhas também para surdos. Poxa, que bacana. Muito obrigada. Lucas, você pode responder a pergunta dele? Felipe, você pode refazer a pergunta bem curtinha para o Lucas? É bem objetiva? Se ele tem interesse em participar do troféu HQ Mix. E aí, Lucas, tem interesse em participar do troféu, concorrer a esse troféu? O que é um troféu? É um prêmio. É um prêmio para você concorrer com o Brasil inteiro, ser considerado representante do Brasil. Vamos nessa, Lucas? Vamos. Tá com inscrição aberta, viu, Lucas? Felipe, você pode me dizer onde eu faço essa inscrição? Como é um... Vou pegar o link aqui e mando. Mas isso tem grande impacto, acredito que ele poderia tentar. Tem diversas categorias e tem de quadrinista revelador, roteirista revelador. E quem sabe aí, imagina, Lucas, que lindo essa oportunidade na tua carreira. Ele já aceitou, né, Lucas? Já vai tentar, né, Lucas? Muito obrigada, Felipe, pela dica aí, pela indicação. Olha, eu acho o Quaresma que o já mandou ali o link, eu acho. Legal. Falando também. Carlos. Bom, então, não fala. O professor Renan ia falar alguma coisa. Parabéns ao Lucas e a Thaís e a família do Lucas por esse trabalho maravilhoso. Parabéns a todos. Obrigada, Carlos. O Carlos é uma das pessoas queridas que a gente conheceu ao longo desse trabalho e sempre está prestigiando o trabalho do Lucas. Como é legal. O Andrei também, né, Andrei? Conhecemos aí através do trabalho do Lucas num dos eventos de quadrinhos. A Mai Ilustra perguntou, só queria perguntar qual é aquele site que as HQs são publicadas. Que aparece como se a gente... Tá. É no nosso site, tá? É hqsdolucas.com. Mai. É só acessar lá o nosso site, hqsdolucas.com, e tem lá HQs digitais. As que você tem acesso são as HQs digitais. As impressas a gente só tem acesso ainda, né? Por enquanto, comprando mesmo, assim. A gente ainda não tem ela no formato digital. A Emídia tá mandando o link de uma delas aí. Ok. Mas quer falar? Acho que alguém levantou a mão ainda agora. Acho que foi de novo, né? Pode falar, Renan. Não, só queria complementar, porque eu sou daqui de Curitiba e tem um quadrinista também, que o filho dele é autista, se chama Fúvio Pacheco. Ele trabalha na Gibiteca de Curitiba. Então, se quiser conhecer, acho que chama alguma coisa azuis. Então, se quiser buscar um pouco mais, ele também é uma referência aí para vocês. Eu tenho um filho autista também aqui em Curitiba. E se eu não me engano, Felipe, foi diagnosticado também, né? Depois que ele descobriu que o filho era autista, ele foi diagnosticado, ele percebeu que ele também tinha, né? Ele estava dentro do espectro. Legal. Ele trabalha na Gibiteca junto com o irmão dele aqui. Tem um grande movimento cultural de produção de HQs aqui em Curitiba. É verdade, bacana. A gente vai chegar nele, sim. Obrigada. Pensei que o Renan queria falar, mas acho que não. É isso, né? Você quer falar, Renan? Então...
Cadê o Renan? Ele saiu, acabou saindo. Poxa, então tá. É isso. Thaís, poxa, mas já agradeço, uma trajetória incrível, né, do Lucas. Olha, tem alguém, vamos lá? Vai falar, Renan, quer falar, Renan? Sim, desculpa aqui, caiu a internet, que a internet está lenta, mas tudo bem. A internet do norte, ela é lenta também. Eu queria até parabenizar a palestra, que foi show de bola. Conheço o HQ do Lucas, conheço o trabalho de vocês, é um trabalho magnífico. Desde quando eu me mudei para Belém do Pará, eu nasci no Amapá, hoje moro aqui em Belém. Desde quando acompanhei este trabalho, é um trabalho magnífico. Eu tenho uma irmã que tem 5 anos de idade, é super fã do Lucas. Ela pergunta que ela adora ler os gibis do Lucas. E eu sempre fico feliz de acompanhar. Eu quero até parabenizar a vocês todos presentes que têm um dom. Não queria esquecer do Lucas, porque eu conheço o Lucas, conheço a sua trajetória. Você vai vencer muito, sabe que estamos juntos. Eu sempre falo que eu também sou autista, e eu digo que o Lucas é uma referência para mim. Como todas pessoas com deficiência. Você é um exemplo para mim, Lucas. Conte comigo e com o meu trabalho da inclusão social. Estamos juntos e vamos à luta. Obrigado. O Lucas colocou ali algumas coisas que eu realmente esqueci de comentar. Além do que o Lucas colocou, que ele está falando de um trabalho que a gente está desenvolvendo, ele está desenhando, né, algumas ilustrações para a cartilha do site Autismo e Realidade, que é um site muito bacana, referência se você quiser saber um pouco mais sobre o autismo. Foi lá que no início eu peguei as primeiras informações sobre o autismo também, e o Lucas agora vai fazer parte, né, desse trabalho da cartilha, que é uma coisa nacional, muito bacana. A gente foi aprovado, né, na Lei Aldir Blanc, e estamos produzindo o livro me deu um branco agora, Eliane, de nervoso. O nome do livrinho, que a gente vai falar na historinha sobre as mangas, como o Belém se tornou a cidade das mangueiras. E o Lucas já desenhou os personagens, está muito legal, gente. Vocês vão gostar de ver as mangas todas. Vocês sabem de onde vieram as mangas de Belém, para Belém? Elas não são nativas, elas vieram de outro país. Vocês sabem de onde vieram? Da Ásia, né, me parece. Não, mas você vai descobrir no livro do Lucas. Agora eu vou aprender. E as mangas estão todas caracterizadas com as roupas do país, está muito engraçado os personagens que o Lucas criou. E, além disso, também, a gente teve lá o vídeo do Rui, né, ai, gente, me dá um branco porque eu tô nervosa, do superintendente do Sebrae. A gente fechou também uma HQ para o Sebrae, uma HQ exclusiva, que é Medo de Empreender, que já está autorizada para impressão, mas a gente ainda não pode divulgar nenhuma capa, nem nada, porque ainda não foi lançada por eles, né? Mas, assim, teve também o reconhecimento do Lucas, né, do trabalho, por parte do Sebrae Pará, né, do Sebrae Belém. E isso, para a gente, também é muito... É um incentivo muito grande, como eu falei, enquanto a gente está só entre a gente, falando, né, que é bonito, achando bonito, é uma coisa, mas quando empresas acreditam, quando outras pessoas acreditam e nos ajudam, nos impulsionando, a gente vê que a gente realmente está no caminho certo, porque a gente está alcançando outras pessoas, né, que também não tinham nada a ver com autismo, e num trabalho de formiguinha, a gente vai ajudando a mudar essa questão, fazendo essa questão da inclusão acontecer primeiro na cabeça das pessoas, né, a gente primeiro tem que mudar aqui, para mudar depois nas atitudes, e isso tudo é muito real, é acessível, é possível, é a gente que faz acontecer, como eu já falei. E não é só um favor que a gente faz para as pessoas com autismo, eles são seres que têm direitos, né? São cidadãos brasileiros com direitos, e nós precisamos respeitar esses direitos, e na verdade, a gente tem muito mais a ganhar com isso, porque a gente aprende muito, se nós pudéssemos desenvolver, se nós tivéssemos em nós as características que os autistas têm por natureza, como a inocência, a transparência, a honestidade, nossa, a gente teria uma sociedade muito melhor. Então, a dificuldade deles é na questão da comunicação social, na interação e outras, né, que dependendo do grau de comprometimento, mas
a gente só tem a ganhar fazendo essa inclusão acontecer. Quantos talentos mais, além do Lucas, a gente tem por aí que às vezes está perdido, fechado, né, dentro daquela pessoa, porque ela simplesmente não consegue pôr para fora. E que a gente possa ser esse veículo de ajudar a fazer essa comunicação acontecer, essa troca acontecer. Muito obrigada, gente. Eu, se deixar, eu falo o resto da noite aqui. Mas, enfim, é isso. Oi, Andrei. Deixa eu falar um pouquinho? Oi. Claro, por favor. Primeiro, mandar um abraço, meu amigo Carlos ali. Saudade de vocês, gente. Caramba. Eu não conheço ainda a Thaís, mas eu recentemente procurei a dona Eliane. Eu estou escrevendo um artigo a respeito do trabalho do Andrei. Desde o ano passado, eu venho estudando a questão da percepção e da cognição dentro da psicologia, da comunicação e da tecnologia, e o trabalho do Lucas já tinha me chamado a atenção já há algum tempo. Inclusive, eu tenho um projeto na faculdade onde eu trabalho, chama Circuito Nerd, e eu já tinha mirado no Lucas para ele lá fazer, viu, Thaís? Para o Lucas ir lá conversar, enfim, na época, antes da pandemia, a gente fazia uma série de eventos. E, infelizmente, no início, né, de 2020, houve toda essa confusão danada da pandemia, o projeto, infelizmente, encostou, e acabou que não aconteceu de eu poder levar o trabalho do Lucas lá para dentro do Circuito Nerd. E como a gente começou um trabalho agora, né, dentro de pesquisa científica, eu resolvi, então, fazer um trabalho em cima desse achado incrível que vocês fizeram, desse trabalho maravilhoso do Lucas. Inclusive, eu tenho um sobrinho autista que teve a oportunidade de ver o material dele, também está apaixonadíssimo. E queria dizer que o trabalho de vocês realmente é algo encantador, a ponto de realmente ser algo que a gente realmente precisa não só divulgar, mas colocar realmente como um processo importantíssimo para a construção desse espaço, que é esse espaço que eu chamo de espaço da inteligência. Nesse artigo que eu estou trabalhando, que em breve vai ser publicado, a dona Eliane, inclusive, deve estar super ansiosa, que eu fiz uma entrevista com ela. Eu acho que lá para setembro, outubro, talvez segundo semestre, a gente consiga publicar o artigo. A gente trabalha justamente essa questão, que a inteligência ela não está simplesmente numa perspectiva cerebral, mas a inteligência ela está numa perspectiva, acima de tudo, sensorial, como muito bem tu colocou aí, Thaís. É muito mais importante a gente pensar o espaço da nossa percepção com o mundo. E é muito legal ver a forma como o Lucas trabalha e como vocês perceberam tudo isso, principalmente dentro desse cenário que, para nós aqui, quadrinistas, roteiristas, o mundo do quadrinhos, como isso é importante, né? Como é legal, dona Eliane, Thaís, como é legal ver o quanto vocês, colocando o Lucas no mundo dos quadrinhos, como isso é importante para que a gente perceba a importância do quadrinhos para todo mundo, né? E por isso aqui vai realmente o meu agradecimento a vocês por esse trabalho incrível que eu já estava apaixonado e agora estou escrevendo cientificamente em torno disso. E a tua fala, Thaís, aqui é incrível, essa perspectiva da questão da visualidade, construir a inteligência do Lucas, é isso mesmo, né? Nós estamos pensando um espaço em que as múltiplas possibilidades nos transformam em sujeitos, isso que é o mais legal, né? O Lucas é um sujeito completo, né? E isso coloca ele dentro de também um espaço político. Inclusive, especificamente no artigo, eu trabalho a questão especificamente do vídeo, do webcomic que vocês fizeram da pandemia, né, do vírus. É sensacional aquela contação de história. Eu acho aqui incrível.
Então, acho realmente que a gente deve, sim, fazer do trabalho do Lucas essa bandeira incrível, e além do que ele é paraense, né, gente? Além do que ele é paraense. Então, sim, merece todos esses louros, merece todo esse incentivo e esse trabalho que todos estão fazendo aqui, né? Muito legal, parabéns, Thaís, parabéns, Eliane, que acho que deve estar ali, né? E a todos que trabalham, Lucas, né? Meu camarada, continue assim, porque, cara, tem um mundo incrível para tu conquistar aí, gente. Abraço, gente. Obrigada, Marcos. E você falou aí da questão do quadrinho, da inteligência. Outra coisa legal do quadrinho, que é próprio dos quadrinhos, é que ele comunica, às vezes, né, através das imagens, e não necessariamente a pessoa tem que ser alfabetizada. Então, acho que ele alcança até mais pessoas por isso, porque através das cenas, da historinha, as pessoas compreendem o contexto, o que está se passando, e isso abrange, né, mais pessoas. O quadrinho por si só já é mais inclusivo, eu diria. E eu observo também que, quando a gente vai nas escolas, às vezes, criancinhas que não são alfabetizadas, que são bem pequenininhas, teve uma vez uma que me chamou muito a atenção, que ela tinha, acho que 2 ou 3 anos, e ela se prendeu muito na historinha do bullying. Ela foi me falando a historinha de acordo com a narrativa dela, do que ela estava entendendo das imagens, dos quadrinhos, e foi muito legal ver como aquela criança tão pequenininha estava construindo uma narrativa diferente, não necessariamente igual a que estava lá, mas muito coerente. Então, os quadrinhos, as historinhas, elas ajudam nesse desenvolvimento, né, da pessoa, da criança, no desenvolvimento intelectual dessa criança, no desenvolvimento comunicativo, né, e tudo isso. Então, os quadrinhos, eles são ferramentas naturais da inclusão, de inclusão, né? Você tem a pessoa que é também com a deficiência auditiva, mas você tem a imagem ali, né, para ela poder ler. Ainda temos que resolver a questão da deficiência visual, né? Realmente não dá para ver ainda, não tem como, mas aí vai a historinha lida, né, o áudio e tudo. Enfim, temos procurado no canal também tornar os vídeos um pouco mais acessíveis, botando as legendas ou colocando as libras, né, a intérprete de libras nas contações de história, pelo menos. E eu acho que tem sido bem legal. Então, quem quiser conhecer mais, gente, tem o canal lá com alguns vídeos que a gente fala sobre HQs e o que mais vier, né? E se vocês observarem a evolução do Lucas, do início dos vídeos para hoje, né? Hoje ele já se grava sozinho, isso tem sido muito legal também de ver. Tudo isso faz parte dessa estimulação diária que ele vive. E a família precisa acreditar no potencial dos seus autistas, a sociedade precisa acreditar nesse potencial e colher os louros que vêm com essa confiança que a gente, essa responsabilidade, ou essa confiança no que eles podem trazer para a gente, enquanto sociedade. Isso. Opa, lá, Thaís. E aí, mais alguém? Nós estamos chegando aqui próximo do nosso teto, das 20h30. Então, se quer fazer mais algum comentário, Thaís? Não, eu queria agradecer, nos colocar à disposição. Se quiserem entrar em contato, é só entrar lá pelo site, Instagram, Facebook, YouTube. E a gente está aberto aí para qualquer coisa. Estamos aí. Bacana. Queria agradecer a Thaís por ter compartilhado aqui com a gente essa experiência incrível, né, com as HQs do Lucas, o Lucas, todos os participantes aqui, todos aqueles que puderam conversar com a gente, comentar aí, fazer perguntas. Amanhã a gente continua com a programação e uma boa noite a todos e a todas. Até a próxima. A gente continua. Acho que esse tema é muito importante, a gente tem muita coisa legal para falar ainda sobre quadrinhos, e a cada evento a gente tenta contemplar algumas coisas que são importantes, né? A gente já falou de tanta coisa, e amanhã a gente fala um pouco da produção feminina nos quadrinhos, né? Um tema que a gente já abordou. Eu acho que esse do quadrinho inclusão é a primeira vez que a gente trata sobre isso no evento. Eu acho até uma falha,
Mas, enfim, agora a gente está corrigindo isso, né, de trazer essa experiência. O Lucas, apesar de já ter vindo outras vezes no evento, mas a gente nunca teve uma palestra que falasse sobre isso, sobre esse trabalho especificamente. E hoje a gente pôde conhecer um pouco melhor isso, e esse trabalho incrível que é feito aí pelo pessoal das HQs do Lucas, né? Eu acho que tem o Lucas aí com um trabalho, mas tem uma equipe toda, né, junta, fazendo isso acontecer da melhor forma. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. A programação continua. Divulguem aí. Obrigado. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.